Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e do canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Sempre um prazer. Esses vídeos de atualidades semanais para vocês e a gente tem que começar já pedindo para vocês colaborarem conosco, curtindo esse vídeo, se inscrevendo nos nossos canais e compartilhando aí na sua rede social esses vídeos de aulas de atualidades. Professor Arnaldo Vieira aqui, nessa parceria bem legal com a Doutor Concursos, tá legal? Essa semana a gente vai ter várias informações que provavelmente vão ser enfocadas, como todos os outros que a gente sempre traz para vocês, mas nós vamos ter mais ou menos algumas informações positivas e negativas no âmbito nacional, por exemplo. A gente já começa com essa informação muito ruim, que é da elevação dos números de queimadas na floresta amazônica, 14,5% de elevação comparado ao mês de julho de 2019 com o mês de julho de 2020. E o pior de tudo, que eu acho mais relevante de você gravar, é que desde o dia 16 agora, de julho recente, o governo federal emitiu uma ordem, uma determinação, né, para que fossem suspensas as atividades de qualquer tipo de queimadas por um prazo de 120 dias. E mesmo assim, esses números continuam extremamente elevados. Dia 30 de julho foi o dia que mais se queimou ou que mais se detectaram focos de queimadas na floresta amazônica, que compreende vários estados, né? Amazônia, Pará, Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima, enfim, toda uma região, todo um bioma, um complexo ali de natureza que ainda está sofrendo desde o ano passado. Você bem lembra, você tem acompanhado bastante, que em 2019 foi feita uma grande campanha mundial, para falar a verdade, contra as queimadas. O governo federal, inclusive, acusando entidades internacionais de estarem financiando esquemas de queimadas no Brasil, mas o fato é que, na comparação dos números entre 2019 e 2020, nós encontramos números muito elevados. 2019, nós tivemos, olha aí, 5.318 focos de queimada só no mês de julho. Esse mesmo mês, agora em 2020, também em plena pandemia acontecendo, nós estamos com 6.803 focos. É muitas condições que podem estar levando isso. As questões econômicas são as principais, isso não há nenhum tipo de dúvida. Quem informa quem dá esses dados é o INPE. E como que seria interessante você saber disso para os concursos que virão? Porque a gente sempre produz aqui material falando para vocês, a gente sempre vinha produzindo no canal, mas é importante a gente também puxar um pouco das informações que são relativas a isso. Por exemplo, acompanha nesse gráfico aqui comigo, essa arte que a gente pegou do G1, como que é a utilização dessa questão da terra queimada no Brasil. Como que é o procedimento? Veja bem, há num primeiro momento desmate, ou seja, o madeireiro corta as árvores do terreno. Isso em larga escala, utilizando de técnicas muito rudimentares, inclusive. Você tem a técnica do arrastão, em que você coloca uma corrente entre dois tratores e vem puxando, derrubando árvores que são mais leves. E no caso das árvores maiores, com troncos e mais estruturados, com árvores maiores, você tem a serra mesmo, a motosserra que vai trabalhando até fazer o corte e o tombamento da árvore, que na hora que cai, inclusive, já leva mais outras árvores. Depois você tem a parte da queima. O solo todo, olha só, é limpado para que haja uma preparação dessa terra. O interessante que os ambientalistas dizem que é o seguinte: se houvesse hoje uma paralisação total das queimadas em todo o território nacional, a floresta conseguiria se recuperar. Claro que não seria mais a floresta original, seria uma outra floresta. E essa provavelmente não teria a mesma qualidade, ou não produziria o mesmo tipo de ecossistema das florestas antigas. Esse terreno, essa área devastada, primeiro pela ação humana e depois queimada propositalmente, além de gerar o aumento do índice de CO2 na atmosfera, as fuligens, a poeira que inclusive vai nas camadas mais superiores da atmosfera e inclusive tem chegado em outros estados, como aqui no Sudeste especificamente, né, você tem no terreno que é mais acidentado, você tem um direcionamento para a produção de gado, para a criação de gado, de corte leiteiro. No terreno que é mais plano, você consegue fazer para que haja plantações, soja, trigo, etc. Enfim, todo esse material, toda essa devastação, ela não é feita de forma não planejada. Existe sim um planejamento.
é que em várias ocasiões outras áreas são queimadas. E quando essas áreas são, inclusive, reservas naturais e reservas nacionais, parques nacionais ou reservas indígenas, aí sim você tem um grande apelo internacional, que na verdade vai acontecer em todos os aspectos. O que você precisa saber para os concursos é que os números cada vez mais estão indicando que há um aumento sim, nos últimos pelo menos 3 anos, de 17 até agora, da quantidade de ações de madeireiras, de devastadores profissionais, vamos colocar assim, explorando a floresta. E mais, a regulação disso pelos meios governamentais, o que torna a situação um pouco mais complicada de ser solucionada em pouco tempo, em curto prazo de tempo. Infelizmente, a gente tem que começar dizendo que é uma informação ruim para nós no âmbito ambiental, mas que é uma informação crucial para você que está prestando os próximos concursos que vão vir e vão questionar ações nesse sentido. Por outro lado, uma informação que às vezes a gente pode até considerar engraçada, mas que na verdade mexe com a economia do brasileiro, foi um anúncio pelo Banco Central na semana passada da expedição da nota de R$ 200 até agora, até o final do mês de agosto. Informações mais recentes dão conta que a cor escolhida foi cores mais acinzentadas, tons mais escuros, e que o animal escolhido foi o lobo-guará. Lembrando que o lobo-guará foi o terceiro animal escolhido em 2000, quando houve uma nova consulta pública do Banco Central para o que seriam os novos animais que iriam fazer parte, na verdade, da nova remessa de moedas de real. Lembrando que é interessante você analisar e gravar essas informações. Desde 2002 não há uma nova emissão de notas por toda a conjectura nacional e econômica, mas você não tem uma nova moeda saindo, uma nova cédula de moeda saindo. Coisa que, inclusive, nos anos 80 e anos 90 era quase que mensal, né? Por conta da elevação da inflação. Mas isso também indica uma certa estabilidade da nossa economia. As últimas notas que foram desenvolvidas foram as notas de 20. Em 2002, houve também em 2003, em 2001, se eu não me engano, ou 2002 também, a mudança da nota de R$ 2. Em 2005, a nota de R$ 1 deixa de ser circulada, deixa de ser fabricada, né? E aí você vai trabalhar somente com as moedas. Mas enfim, uma coisa que é interessante para os concurseiros que estão agora estudando e que tem que estar sempre antenados com essas informações atuais é por que então a produção de dinheiro ou a produção dessa nota de R$ 200? Há um contexto social, inclusive, que demanda o Banco Central expedir dinheiro, criar moeda, mas criar novas formas de moeda. As duas principais alegadas pelo Banco Central na semana passada foi o seguinte: primeiro, que grande parte das pessoas está guardando dinheiro em casa, ou seja, está com medo do que vai acontecer com a economia, e quando pode, começa a fazer reservas de dinheiro, o que faz com que as notas de 100, principalmente, sejam as mais escolhidas, uma vez que elas conseguem reduzir a quantidade de espaço e quantidade de dinheiro junto e anexo ali. Você em uma nota de 100, você reúne várias propriedades de notas que você poderia gastar, que você poderia ter juntas para fazer uma única nota. A nota de 200 vem nessa esteira de fatos. A segunda razão alegada foi que a emissão de valores, de títulos para o auxílio emergencial extrapolou o limite das quantidades de dinheiro físico. Muitas pessoas sacaram o dinheiro na boca do caixa. Isso fez com que houvesse uma ausência de notas. Então a expedição dessas notas facilitaria. Ao invés de você pegar os R$ 600, por exemplo, com 6 notas de 100, você vai pegar em 3 notas de 200. Há uma redução nessa circulação. É claro que a isso há um estudo, acompanhado a isso, há todo um estudo exatamente de previsibilidade da utilização do dinheiro. Mas é importante a gente estudar que não somente a criação de uma nova nota, e a internet é um campo vasto para as piadas que surgiram, que são até divertidas, mas é importante você também entender que é um assunto atual a emissão de valores, e principalmente para desmistificar aquela grande piada que as pessoas diziam: olha, mas se um país está em crise, por que ele não gera mais dinheiro para evitar essa crise e colocar mais dinheiro em circulação? É exatamente o oposto. Quanto eu tenho mais notas em circulação, mais eu tenho perda de valor monetário naquilo. Ela deixa de ser rara. E automaticamente eu tenho queda do valor dela, de custo. Essas informações todas a gente vai continuar acompanhando e você automaticamente tem que saber disso de bate-pronto, tá legal? Já no âmbito internacional, uma boa notícia. E essa é uma notícia, inclusive, que pode salvar, inclusive, muitas vidas. No começo da semana passada, um laboratório sueco anunciou o que seria a realização e a possibilidade de a realização de um exame de sangue
que conseguiria detectar com até 20 anos de antecedência a existência de uma proteína no corpo das pessoas que indicariam a produção ou desenvolvimento da doença do mal de Alzheimer, que no Brasil, só no Brasil, atinge quase 1.200.000 pessoas. É uma doença degenerativa do cérebro que faz com que as pessoas tenham uma das percas mais preciosas, que é a perda da sua própria memória. A pessoa vai deixando, inclusive, alguns setores do cérebro vão deixando de funcionar, e essa pessoa vai tendo ausências de memória, ela vai perdendo noções de realidade, o corpo vai entrando num estado muito grande de problemas mesmo acarretados por conta das áreas cerebrais que são destruídas por conta do Alzheimer. Estudos recentes indicavam que existia uma proteína. Essa proteína, o nome dela é a fosfotal 217. Essa proteína seria responsável por, em grande parte, fazer com que as células nervosas do cérebro, os neurônios, ficassem encapsulados e perdessem a sua habilidade de cognição. Ou seja, os números indicavam que nas pessoas que possuíam grandes quantidades desta proteína, haveria uma probabilidade maior da doença se manifestar. E mais, nas pessoas que detinham os genes já causadores ou identificados como genes que dariam start no desenvolvimento da doença, essas pessoas teriam muito mais quantidade dessa proteína nas cavidades cerebrais. Ou seja, esses exames agora desenvolvidos e anunciados podem fazer com que uma pessoa consiga saber com muita antecedência se ela tem a probabilidade de manifestar a doença e criar tratamentos alternativos para isso, o que salvaria muito a qualidade de vida dessas pessoas, o que conseguiria criar novas formas de tratamento e resolveria uma das doenças mais devastadoras da fase idosa, da fase adulta, mas principalmente os acima de 60 anos, apesar de que também existem casos já relatados e muito divulgados pela imprensa, de pessoas que desenvolveram mal de Alzheimer antes dos 40 anos, por exemplo. Vai depender de uma série de fatores e, claro, da própria genética da pessoa. Mas, enfim, seria uma possibilidade muito real. Esse teste feito com 1.400 pessoas teve excelentes resultados e acendeu a possibilidade de a gente antecipar. Isso é uma informação muito preciosa que você precisa estar sabendo. Essas informações todas relacionadas à saúde, nos últimos tempos, têm saído muito focada na Covid-19. Mas outros exames, outros testes têm saído com grandes resultados e evoluindo, inclusive, em outros campos de pesquisa nessa área da saúde, o que é importantíssimo você saber, porque isso provavelmente cai nos concursos. E, no outro âmbito internacional, a grande notícia da semana também foi a conferência, digamos assim, né? Na verdade foi uma convocação que o Congresso norte-americano fez aos 4 maiores desenvolvedores, vamos colocar CEOs, das gigantes empresas da internet, né? O Jeff Bezos da Amazon, o Tim Cook da Apple, o Sundar Pichai da Google e o Mark Zuckerberg do Facebook. Bom, neste caso, o que tem acontecido, e especificamente os governos, principalmente europeu, os governos dos países da Europa e Estados Unidos, estão batendo muito nessas empresas, estão começando a criar regulações nacionais, regulações jurídicas contra essas empresas, por conta de uma eventual possibilidade de trust, ou seja, de monopólios ou de combinações entre essas empresas em largas escalas para um domínio do que seria hoje a rede mundial de computadores em larguíssima escala. Claro que essas empresas, cada uma a seu negócio, dentro da sua gama de negócios, tem um objetivo. O Facebook, por exemplo, o próprio Mark Zuckerberg declarou que a empresa dele não é mais uma empresa de redes sociais, e sim uma empresa de gerenciamento de marketing. Ou seja, essas empresas estariam, de uma maneira ou de outra, dando ou criando uma estrutura para que não seja possível o surgimento de outras empresas que aí sim acirrariam a competição neste mercado virtual. A grande pauta da reunião foi exatamente isso. Se essas empresas de tecnologia abusam de sua posição proeminente de forma injusta às custas das demais concorrentes. E qual é a principal acusação? Eles têm essa acusação muito cristalizada, isso. Os americanos têm divulgado isso de forma muito maciça. Inclusive, recentemente também, na esteira disso, o Donald Trump fez com que houvesse alguns tipos de acusações e até a tentativa de suspender o TikTok dentro dos Estados Unidos por conta do roubo de dados, enfim. Mas, de uma certa maneira, existe uma técnica que essas empresas estariam fazendo, que é a Copy, Acquire, Kill. Ou seja, essas empresas, pelo seu tamanho, pela grandiosidade que elas chegaram,
num primeiro momento, elas seriam hoje impossíveis de quebrarem, ou seja, dificilmente elas teriam uma grande crise econômica. Primeira situação. Depois, quais são as práticas que elas fazem? Primeiro, elas copiam as ferramentas ou tecnologias ou possibilidades de negócio que outras empresas do mesmo ramo começam a despontar surgindo. Então elas fazem o quê? Elas vão lá e adquirem o copy no primeiro momento, o acquire, ou seja, elas adquirem essas startups, essas pequenas inovadoras, pequenas empresas inovadoras, que fazem com que num momento seguinte sejam desativadas, sejam tiradas de circulação, sejam eliminadas do comércio. Ou seja, quando surge uma boa ideia na internet, essas empresas dominam esse controle, copiam em grande parte o conteúdo dali, se fazem valer da tecnologia e exterminam qualquer tipo de concorrência. E elas estariam fazendo isso já há um certo tempo. Claro que essas empresas, durante essa reunião que foi feita de forma virtual, por exemplo, com participação inclusive do Jeff Bezos, que já tinha divulgado o seu discurso, já tinha anunciado como que faria o seu discurso, dizendo que ele sabia muito bem o que a Amazon era com 10 funcionários, com 100 funcionários, com 10 milhões de funcionários, ele ainda sabe o que a empresa mas as acusações são graves, porque essas empresas, por serem grandes conglomerados de venda, por exemplo, eliminam as concorrências, colocando os seus produtos em evidência. No caso, por exemplo, do Facebook, grandes acusações de outros países, inclusive, dizendo que eles não teriam políticas claras e determinadas para evitar, por exemplo, propagação de discurso de ódio. Há todo um contexto em que essas empresas estariam envolvidas que prejudicariam a competição entre outras surgindo, entre outras tecnologias surgindo, e faria com que haja hoje uma dominação, um controle das redes mundiais de computador por conta dessas empresas. O grande dilema é que as leis antitrust nos Estados Unidos, quando elas foram criadas, elas se baseavam, por exemplo, na utilização e no nivelamento de preços. Quando eu tinha um único produto que era vendido pelo mesmo preço por todo mundo. Aí configuraria uma espécie de monopólio. O problema é que essas empresas, em grande parte, elas são gratuitas, elas oferecem seu serviço de forma gratuita. O YouTube é gratuito, o Google é gratuito, o Facebook é gratuito, o Instagram é gratuito. Então, como que você pode falar que há um nivelamento de preços? Então aí que começa essa batalha jurídica infindável para tentar encontrar formas de tolher ou controlar essas empresas por parte do governo norte-americano. Essa reunião foi feita no Congresso a semana passada, teve uma grande discussão em torno do poder das redes sociais e que, infelizmente, nós todos somos aqui, estamos inclusive tendo essa aula através de uma delas. A gente vai continuar acompanhando. E uma informação curiosa, olha que coisa doida. Essas empresas juntas, o patrimônio delas juntas, a estimativa de preços do valor de mercado delas hoje, juntas, elas custam algo em torno de 5 trilhões de dólares. Olha, é muito superior ao PIB de vários países do mundo juntos, para vocês terem noção do poder econômico e financeiro dessas empresas. E é isso, então. Chegando ao fim, a gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham assistido os vídeos anteriores, e eu sempre vou terminar pedindo para você compartilhar, ajudar a gente. Se inscrever no canal, dá o nosso joinha aí, dá o teu joinha aí no vídeo se você não fez no começo, faz agora, compartilhe e comente aqui com a gente, porque vocês estão gostando dessas aulas, tá legal? Espero que todos tenham gostado, a gente se vê semana que vem, um grande abraço, até lá!